Oi, Bel, tudo bom? Feeling blessed, never stressed. Eu já enviei para a Elaine e ela vai já entrar. Oi! Adoro você por aqui. Quero ver comentários. Vamos já começar. Boa noite. Oi, Gica! Tô só esperando a Elaine. Eu já mandei a mensagem para ela. Olá, boa noite. Ah, tá aqui ela. Olá! E Como vai aí, você? Deixa eu tirar aqui essa música, porque agora, né? A a principal. gente podia botar filtro, né? Eu não sei botar pra ficar com a pele. Ah, você tá vendo ó, como eu tô aqui com a pele de seda? Fala, Bruno! Fábio, Ai, meu olha! amigo! Ó, mas, Gica, eu vou te contar a história desse batom. Coloquei batom vermelho em homenagem a Elaine, E eu claro. botei o mesmo batom. Porque eu sabia que ela viria de batom vermelho. E eu disse que eu tenho um sonho ainda de fazer, de participar de um encontro, nós quatro. Eu, você, a Gica e o Fábio, que eu acho que vai ser bom demais. Vai, vai. Mas, bom, tô muito feliz com esse momento, né? Na hora que você comentou lá, eu já disse assim, peraí que você tá no meu radar, que eu quero conversar com você. Porque eu acho que é um encontro que é muito rico, assim, que vai trazer muito conteúdo, um conteúdo que a gente ainda não. Fábio de batom vermelho também, Fábio passa. tadinho. Fábio passa. Mas, olha, isso não tá na identidade visual dele, não, viu? Mas eu acho que vai ser um conteúdo muito rico, assim, que pouco se fala a respeito, né? E que vai trazer muito aprendizado pra gente. Eu vou deixar você se apresentar bem rápido, porque você vai se apresentar melhor que eu. Mas logo depois de eu fazer a primeira pergunta, tá bom? Aí, como tem muita pergunta aqui, como eu acho que tem um conteúdo muito rico, o que eu vou fazer? As pessoas que assistem meu ao vivo sabem que eu sempre tenho uma colinha aqui de pergunta e que eu ficar acompanhando o tempo. Tá. Então, eu acho que a gente pode ter um combinado assim de gesto para quando eu fizer o gesto, aí você sabe que é porque está próximo do tempo para aquela pergunta, né? Tá. Que aí a gente segue e fala o máximo de assuntos que a gente puder. Então, sei lá, eu posso falar alguma coisa tipo tempo, aí você vai saber, Tá. Fala assim, tá? faz assim, ó, que eu já sei. Faça assim, igual princesa, né? Tá, Erra. tá. Porque eu ficar acompanhando por aqui. Então, vamos lá. Depois que eu fizer a primeira pergunta, aí você fala bem rapidamente de você. Mas eu acho que o conteúdo já vale mais do que todas as apresentações. Então, vamos lá. Quando eu pensei nesse encontro, eu tenho que contar uma historinha antes. Quando eu pensei nesse encontro, foi porque uns 10 dias atrás, eu comentei nos meus stories sobre roupa de academia e tudo, como montar guarda-roupa para academia. Aí eu recebi um direct dizendo assim, Joana, pode ser que seja a mentalidade das pessoas, mas eu sempre recebo muito bullying, porque as pessoas acham que eu estou bem vestida, isso e aquilo, e elas ficam fazendo piada, do tipo, ai, vai para onde? Vai trabalhar desse jeito? Vai malhar desse jeito e tal. E eu comentei de volta que eu acho que as pessoas que amam a gente, que têm afeto, realmente querem ver a gente crescer, elas têm uma abordagem mais amorosa, elas não falam desse jeito. De todo modo, também a gente pode pensar assim, nem todo mundo tem o jeito de falar como deveria. Mas eu também me senti incompleta na minha resposta.
porque eu disse assim, eu não estou dando uma resposta precisa, porque a nossa sociedade tem códigos. Será que, de fato, a gente pode assim, ir de qualquer jeito para qualquer lugar? Será que, de fato, a gente tem essa liberdade? Será... Né? Então, eu fiquei com essas várias questões. Aí, quando a gente conversou, eu pensei, bom, eu não queria só eu trazer o meu olhar, porque eu acho que um olhar como o seu, né? Que tem muito mais ciência, que tem muito mais profundidade, tem muito mais estudo, e enriquecer muito mais essa conversa. Então, partiu muito daí, desse bullying, né? E aí agora, as minhas perguntas são tão compridas, né? Porque tinham que ser bem complexas, que às vezes eu vou ter que dar uma lidinha aqui. Mas eu queria começar da pergunta principal. Se gosto se discute, como são formados os nossos gostos, e se hoje em dia são muitas em uma só? Eu sei, mas calma. Tá. Calma. Então, primeiro de tudo, vamos tentar otimizar tempo. Tá. Eu só gostaria de fazer um adendo antes de eu ficar falando de mim. É que eu conheci a Joana em 2000 e... Eu acho que em 2000, foi em 2010. Ou tem foi 10 antes. anos. Ela trabalhava num banco e fez uma matéria comigo. Então, estávamos duas neófitas, duas iniciantes. Ela ainda programando uma virada de página na vida profissional dela. E eu lembro muito ela perguntando, a gente trocou MSN, e ela perguntava muito para assim, mas como que o que você faria? E aí eu lembro, não sei se você lembra disso com nitidez, mas eu falava, você tem um bom emprego? Aí você falou, tem. Você mora com seus pais? Tem uma... Sim, moro com a minha mãe. Não. Eu falei, pega todo o seu dinheiro, vai para São Paulo. Vai para São Paulo e estude no IED. Faça um curso longo, se aproxime das pessoas que você admira na sala de aula e nos professores, porque eles é que vão te dar a orientação que você precisa. Não sou eu. Eu tô fora desse mercado. E, Joana, eu conto essa história para tanta gente como um exemplo de coragem, um exemplo de como é que a nossa vocação, nosso amor vence em barreiras de verdade. Isso não é autoajuda, isso é muito suor e muita lágrima. Ai, e bota lágrima. Porque só a gente sabe quando a gente se mete a desenvolver algo pra gente, quantas renúncias a gente não faz, né? De estar perto da família, de estar se divertindo. Às vezes a gente está fazendo um trabalho que parece ser diversão e não é, porque a gente precisa depois tirar um proveito daquilo ali, tirar conteúdo daquilo ali. Bom, isso tudo para dizer que na época que ela me conheceu, eu estava entrando no doutorado. Eu fiz mestrado e doutorado em antropologia, na linha de antropologia do consumo. Poucas universidades no Brasil têm essa linha de pesquisa. Acredito eu por preconceito, porque da próprias ciências sociais, o fenômeno consumo, e consumo não significa comprar mais, mas também não significa comprar menos, no sentido de demonizar o consumo. Muito pelo contrário. Eu acho que, dependendo do contexto, todos nós temos um pé no consumismo. Não necessariamente somos endividados ou doentes, mas tem uma parcela de gente que também é doente por conta das suas viagens consumistas com as coisas ou com os serviços. Mas, diante do porque tem isso, né? O consumo não é só o produto, né? Tem a questão do serviço, tudo isso. Tá certo. Exatamente. Então, vamos lá. Quando a gente fala em gosto, a gente está falando de uma construção sociocultural. O gosto, ele tem ele nasce desde a nossa primeira educação, que é com a família, né? E com as referências que nós temos familiares, porque o tempo inteiro a gente é objeto observador. Então, a gente começa a olhar para as cores, para as formas, sem necessariamente fazer grandes análises. Uma criança não tem essa. Ao mesmo tempo, nós temos o fator, hoje, internet, televisão, escola, grupo de amigo da rua, do condomínio.
E crianças que têm mais atenção, que são mais espertas do que as outras por conta da sua personalidade ou até por conta do que enxerga e do que pensa em casa, se isso é falado dentro de casa. Do cenário que ela está um inserida. tema. Sim. Então, só que aí, vamos lá. Quando a gente se coloca numa sociedade, e aí eu tô falando de uma forma muito ampla, toda a sociedade, para se organizar hierarquicamente, dentro das instituições públicas ou privadas, elas se organizam através de hierarquia. Então, a gente tem os nomes, né? O senhor, o doutor, o excelentíssimo, né? Sim. Ao mesmo tempo, a gente tem esse... E para organizar isso tudo, as pessoas obedecem protocolos. Sim. Só que esses protocolos não estão dentro apenas das instituições públicas ou das empresas. Elas estão dentro da nossa vida cotidiana. Então, o vestir-se faz parte de um protocolo social que está relacionado ao figurino. E aí, pegando a teoria da dramatização da vida social, do Irving Goffman, ele faz uma alusão, um espelhamento de que a sociedade é como se fosse uma peça de teatro. Nós todos somos... Os atores obedecem a papéis. A gente exerce papel. Então, exato. Qual é o meu papel naquele momento e num determinado contexto? E nós exercemos vários papéis ao mesmo tempo. Então, da mesma maneira que eu sou aqui uma especialista que estou falando com você sobre gosto. Dali, ao mesmo tempo, tem o meu Instagram, que aí é um outro papel social que eu estou expressando. E aí tem o papel social mãe, dona de pet ou mãe de pet, como as pessoas gostam de dizer. Tem um papel palestrante, tem esposa. Tem muitos papéis. Se você faz parte de um grupo religioso. Se você faz parte de um grupo religioso. Só o fato de você ser religiosa. Então, você tomar o seu papel. O papel precisa de uma encenação. Ou seja, está de acordo com as nossas linguagens. Qual é a narrativa que a gente constrói para a plateia daquele papel? Então, por exemplo, se eu tô lá sendo Elaine e eu tô com meu marido e a mensagem que eu quero passar para ele é de que hoje eu quero namorar. Hoje eu quero uma noite mais quente. Sim. Cara, talvez se eu colocar, se não for um código nosso, né? Se de repente eu colocar uma roupa que não tem nada a ver, e não necessariamente a gente precisa ser uma lingerie, não, porque cada grupo, cada casal cria seus próprios códigos, né? Mas, de repente, se eu não falar determinadas coisas, ou se eu não mexer no cabelo, se isso for um código. O tom de voz. Mudar a voz, ele não vai ler. Então, tudo que a gente está falando aqui é sobre mensagem. A roupa, o que a gente escolhe para vestir, a cor do nosso batom, do nosso esmalte, os acessórios, eles são componentes de um figurino para que a plateia, que sempre são as outras pessoas, nos enxergue e nos leia. É sempre sobre uma leitura. Então, Elaine, mas aí eu sou aquela pessoa que vou trabalhar de chinelo havaiana. Bom, dependendo do seu trabalho, eu acho maravilhoso e morro de inveja de poder usar havaiana no trabalho, sinceramente. Mas existem outros trabalhos que exigem códigos, né? Vamos dizer, de figurino, que são mais rígidos, que são mais que conversam. Na realidade, eu vou te interromper aqui um minuto, que na realidade o chinelo para determinadas profissões é o código, né? Então, um publicitário, eu atendia muito publicitário lá em São Paulo. Então, o surfista da praia. O surfista da praia. Então, o chinelo, ele também é um código daquele grupo. É um código. Então, qual é o grande... Essa sua amiga, né, que entrou em contato com você e sofre bullying, na verdade é porque talvez
pelo que você me disse, ela é uma pessoa preciosista, ela é uma pessoa que se atenta aos detalhes. E dentro daquele protocolo de vestimenta, aqueles códigos, né? E a gente está falando de signo e significado. Se eu coloco um blazer, ele tem um signo, ele é preto, Sim. ele tem um significado por trás disso. E talvez as pessoas no entorno dela não entendam que é mais sobre uma característica dela no sentido de ser mais cuidadosa, de ser preciosista, de querer estar sempre certinha, correta, limpa. E que, na verdade, talvez por um outro lado, ser dessa maneira seja uma prisão. Porque também pode ser, porque ela não dá pode ter espaço. prazer e pode ter desprazer junto. Sim, Porque é verdade. eu sou o tipo de pessoa que não sou tão parecida com ela, mas se eu tiver com uma roupa clara e pingou um molho de tomate na minha roupa, eu sou capaz de entrar numa loja e comprar uma outra roupa do que ficar esfregando e tirando. Aquilo ali, para mim, vai ficar todo mundo me olhando. Sim, vai virar um ponto de referência. Vai virar. E aí, quando a gente está falando dessa pessoa, né, como por que ela se preocupa tanto? Tem uma questão de prazer, que aí eu acho que tem uma expressão do que para ela é porque é gostoso cuidar das roupas. Tem aí uma energia que para muita gente é perda de energia, mas que para outras pessoas tem uma aura. Cuida da espaço roupa, de expressão. faz a combinação, e aí Sim. pensa no look, e aí testa, e aí vai lá e vai buscar a peça certa. Tem gente que tem interesse e vê valor nisso. Sim. Ao mesmo tempo, acaba criando, dependendo do momento da pessoa, se ela está um pouco mais estressada com outras questões, de repente no trabalho, isso acaba virando uma prisão, assim. E aí, uma vez você me disse... Tô quase assim, ó. Vou fechar. Tá. E aí, é por isso que muitas vezes que você me explicou que eu sou dessas pessoas que adoram pensar em look, garimpar coisas, mas aí eu vivia com a minha vida atribulada. E aí, o que a gente faz? Usa as mesmas roupas sempre. Então, o guarda-roupa está lotado de novidades, mas aí você vai para a hora do seu conforto, você usa os mesmos sapatos, os mesmos acessórios, as mesmas roupas, porque você está com a sua energia voltada para outras questões. Então, na balança, você vai para a área do conforto. Exatamente. Tem uma questão que você falou aí, que é a questão dessas pessoas que gostam do vestir, né? Você sempre foi essa pessoa, eu sempre fui essa pessoa. E a ideia que a gente tem é que o vestir ele não tem esse espaço de expressão de quem eu sou, expressão da minha criatividade. Normalmente a gente pensa isso sobre a escrita, sobre a pintura, sobre a música, mas a gente não pensa sobre isso relacionando a perfume, relacionando ao vestir, mas tudo isso é caminho para eu me expressar, né? É caminho para eu falar do meu humor, é caminho para eu falar em que página que eu tô com aquela pessoa. Ontem eu atendi um político e ele disse assim, eu queria ter um perfume único. Eu disse, olha, não tem problema nenhum você ter um perfume único. A gente pode pensar um perfume único para você. O problema é que ele é político e médico. Aí eu disse, o problema é que se você tiver em uma super reunião, assim, com um monte de médico e esse perfume único que você gostava for um oriental super pungente, para você sair dessa reunião e ir para a comunidade, em pleno meio-dia, esse cheiro vai oxidar de um jeito que não vai ser legal, não vai gerar conexão com essas pessoas. Então, é importante, se você quer optar pelo perfume único, vamos pensar isso com muita inteligência, para não ser um perfume que mais te atrapalhe do que te aproxime das pessoas. Então, a gente pensa pouco nisso, né? Como uma expressão criativa. Tudo isso tudo é uma gramática, é uma pedagogia que se aprende, né? Então, assim, não é só o vestir, mas é a cor, é o formato, é o cheiro, é a textura, é o toque. Porque quem é da área, por exemplo, e aí eu tô falando da área... Eu tô conversando com pessoas que gostem de moda ou que de alguma forma dialogam. Se você está usando uma determinada peça de poliéster, de tecido tecnológico, e ela não estiver na cidade certa,
num evento certo, você sabe que aquela pessoa vai passar calor, que vai ficar fedido. Quer dizer, cada cidade Coçar. vai coçar. Cada cidade, cada contexto, cada vibração que aquela cidade é. Eu lembro que a gente, quando estava em São Paulo, impossível era usar no decote, eu não usava. Você dizia, Elaine, é porque essa cidade é uma cidade dura. Ela o tempo inteiro está pedindo para a gente se fechar. E se aí, proteger. Usar a roupa muito como caminho de proteção, né? Tem hostilidade. Cores escuras. Porque essa cidade entende cores neutras e escuras como cores mais ligadas ao campo profissional. Porque também a gente entende que tá toda colorida para fazer o contraponto, né? Chama atenção que talvez a gente não esteja preparado e não seja a intenção. No mood, Ou se a gente quiser, é só a gente colocar um vestido vermelho e sair para a vida e dane-se que eu tô na Avenida Paulista. Então depende muito dessa construção de imagem colada a essa mensagem que você quer passar. Qual é a mensagem? E aí, desde o momento que você faz uma análise de conjuntura, de onde você está, para onde você vai e como você quer ser percebida pelo outro, sempre está relacionado à plateia. Porque é a plateia que endossa a encenação do papel daquele ator. Então, aí... Só que eu vou fugir aqui do script, tá? Poxa. Porque quem acompanha meus ao vivo sabe que eu faço meu roteirinho aqui de pergunta, que eu mando para a pessoa, que foi um hábito que eu aprendi. Um hábito não, né? Um jeito que eu aprendi a trabalhar quando eu era repórter da Bazar. E tinha que entrevistar lá as pessoas. Então... mas você falou isso da questão do endosso do outro, mas isso fala também muito sobre a subjetividade do outro, né? E no nosso dia a dia, como que a gente vai lidar com todas essas subjetividades, sabe? Tipo, principalmente em um mundo plural como hoje, tem como eu dizer assim que eu controlo de alguma forma isso? A gente tem todos os símbolos, todos os signos que vão controlar o entendimento do outro? Aí eu acho que assim, primeiro de tudo é que as pessoas e esses ambientes são facilmente lidos nos dias de hoje. Porque a gente tem uma sociedade hiperconectada, a gente olha para o Instagram ou para o Instagram do próprio evento, sabe mais ou menos. Antigamente, hoje muito menos, mas antigamente as pessoas ligavam uma para as outras. Eu tenho um casamento às 5 horas da tarde. O que eu devo usar? Gente, hoje você ligavam para a amiga. Casamento que vai usar? 5 horas da tarde, Pinterest, sabe? Então, nós também temos uma série de redes sociais que apontam pra gente do que ficar bem, né? Haja vista o tanto de consultores de, como eles falavam, de etiqueta. Consultores de etiqueta não estão mais não são entrevistados do Pedro Bial, não são entrevistados mais de Ana Maria Braga. Muito pelo contrário, quando até se tem alguém é para falar de algum evento, para fazer uma crítica aos vestidos do red carpet de algum lugar. Mas não é mais sobre uma crítica do dia a dia. Porque as pessoas, de alguma forma, elas vão encontrando o seu espaço, mesmo que sejam nos detalhes. Lembro muito de você dizendo para mim, Elaine, tem a roupa que você vai chegar, roupa de trabalho, e você quer percebida como uma antropóloga corporativa, empresarial. Joga a cor no acessório. Sim, é verdade. Você não precisa ser uma instalação. E eu lembro muito de você dizendo o que você não quer ser. O que não quer ser, porque a gente se define também, Joana, na diferença. Exatamente. Então, o que aquela pessoa está imprimindo que no contexto dela pode estar super ok, sabe? Sim. Então, não sei, por exemplo, a Anitta, eu acho a Anitta, eu não sei quem é fã da Anitta, eu não gosto do jeito de vestir da Anitta, eu não vestiria as roupas de Anitta, mas eu acho ela fenomenal, porque ela erra sempre.
E o fato dela errar Ela sempre erra sempre. humaniza ela. Gente, é de Sim, propósito, não pode ser. É de sim. propósito, sabe? Então acaba virando uma estratégia. Por quê? A É. Anitta, que é trilingue, poliglota, que quer se aproximar do povo, que o tempo inteiro vem de uma ideia de que não deixou Honório Gurgel, que é aqui o subúrbio do Rio de Janeiro, que é Ah, popular, bilhardária. Então, o ah. lado popular de Anitta tá na roupa errada, tá às vezes no palavreado, tá na gíria, tá Sabe o nos que que eu... amigos, tudo com cara de pobre, aqueles coisas de, sabe, pobre categoria Sim, antropológica, tá, gente? Então, sim. assim, eu acho que já é estratégia, porque essa mulher vai É uma comprar coisa o melhor. genial. E Até eu tô só aqui porque. pegando o controle do ar-condicionado, que eu esqueci de ligar e começou a ficar quente aqui. Alguém Mas tá isso rindo. que Ela erra você... sempre. Ela erra sempre. Agora, pensa na tadinha. Lembra na época de Carla Pérez, que ela não tinha essa. O pessoal dos anos 90 para É, quebrar. A Carla exatamente. Pérez, quando ia para os eventos, para Hebe Camargo, para o programa da Adriane Galisteu, ela, tadinha, botava um tailleur. E aí, e aí, assim, ela Não, errava não sempre. comunicava, né? Não, ela tinha que ir de odalisca. Porque se ela Sim. dançava ali babá, amor, veste a É, odalisca e vai. é. Sabe o que eu costumo dizer, assim, porque as pessoas pensam que imagem pessoal é consumir e usar o que está na moda. E eu Não, sempre dou o exemplo do Steve Jobs, que eu acho que é um exemplo fantástico, que ele é um cara que no vestir dele, ele imprimiu quem ele era e ele imprimiu o propósito de vida dele. Então, eu sempre acho importante você pensar assim, se você acha que a imagem pessoal para o que você quer é algo que é trabalhoso, reveja o que você quer. sim. Entendeu? Porque eu acho que se você tem muita consciência daquilo que você quer, de onde você quer chegar, de quais são os seus objetivos, o como você vai fazer, vão ter algumas coisas que vão ser mais trabalhosas, que vão ser mais gostosas, mas a gente sabe que a gente tem que fazer. Né? Então, vou dar um exemplo que é até básico, tipo, a gente que trabalha, que está mostrando nosso trabalho na internet, a gente tem que fazer story. É todo dia que a gente está com o humor de fazer story? A gente adora fazer story? Não, entendeu? Então, só que o como, para eu chegar no lugar onde eu quero, o como, às vezes, por vezes, ele pode ser trabalhoso, entendeu? Ele pode me tirar da minha zona de conforto. Uhum. E eu acho que dentre tantas coisas que a gente tem que fazer para chegar onde a gente quer, eu acho que um vestir autêntico é o que é mais simples. É, É o que porque gera mais até prazer. tem uma ex-mentoranda, né, que virou amiga, que é a Rafa Bove, é, ela fala que eu seguro. A Lilane, se segura isso. Lilane, usa assim, Hum, assado, porque você segura. E aí eu ficava curiosa o que é esse segurar. O hum, segurar é justamente não ligar para o bochicho alheio. O sim, segurar é ter uma autoestima e uma construção de imagem a ponto de você querer usar e ou usar na sua medida sem se preocupar com a plateia. Ou talvez com as pessoas mais retrógradas da plateia. Porque a sim. plateia, ela não é uníssona, ela não é única. É, Toda a plateia é heterogênea. Vai ter gente que vai achar que você tá um arraso, que você acertou, sim, que você tá com cara de séria. Mas eu tenho, assim, dentro da minha área de atuação, né, que aí eu entro numa empresa. Se eu sim, chamei a atenção do bem vestir, né, da recepcionista, não estou falando de roupas gritantes, nem instalação de arte, não estou falando de sim, bolsas de Chanel, não estou falando nada desses termos que possivelmente esses signos que elas estejam bastante acostumadas. Mas uma sim. pessoa gorda, bem vestida, no sentido do bem vestir, de modelagem, de tecido, de De caimento, combinação, de postura, né? A coisa do sim, postura. O carregar é isso. Quando eu chego na sim. recepcionista, que possivelmente é do mundo popular, né? Que na verdade é minha origem. Quando eu chamo a atenção dela, eu falo, cara, tô comunicando. Tô comunicando. Porque eu sei que quando eu chegar lá na presidência, vai dar certo.
Porque Sim. quando você segura um estilo, quando você segura um vestir, um se ajeitar, um botar uma gola, faz o cabelo para cima, isso é reconhecido, pelo menos É. como diferente. E é Sim. libertador. É E o libertador, diferente não é ruim, a gente tem que tirar isso da cabeça, né? Que, ai, sim. o diferente é ruim. O diferente não é ruim, o diferente pode ser positivo, pode ser o que você precisa, Sim. né? Então, E assim, até principalmente na sua área, né? A gente já conversou sobre isso, que você disse assim, Joana, eu sou antropóloga e só que eu trabalho com esse mercado aqui, é um mercado que é bastante exigente, né? É um mercado que eu tenho que ter uma imagem forte, eu tenho que ter uma imagem realmente diferenciada, assim, de quem vai tudo dar para não conta do parecer, recado. tudo para não parecer aquela antropóloga miçangueira, gente. Porque Exatamente. a antropóloga miçangueira que usa corrente de açaí, não que o corrente É. de açaí tenha que ser eliminado do meu guarda-roupa. Mas o que E é interessante na questão do gosto é que dentro dessa construção, uma vez que você começa a perceber esses gatilhos, você passa a vida aprendendo, absorvendo, reaprendendo e experimentando. É um treino que ele nunca acaba e sim, também dialoga com o seu momento de vida, seu momento de vida se for mãe, um momento de vida estou mais voltada para a espiritualidade, um momento sim. de vida tô na quarentena, dane-se, estou engordando, dane-se, vou comer brigadeiro porque nesse momento é isso que me dá calma. E Vou aí comer o seu brigadeiro, que eu adoraria, que é é ótimo. isso. Então, assim, a gente está É. falando sobre essa construção de gosto e desconstruindo uma coisa que o Pierre Bourdieu chama de violência simbólica. A gente Sim, precisa desconstruir e combater essas ditaduras que dizem que você é mais ou menos, é mais chique ou menos chique, porque dependendo do momento, do contexto que você esteja inserido, você não está mal vestido, você não é menor sim, nem menos, sabe? sim. Eu tenho um exemplo de uma cliente que vocês conhecem ela, você, a Gica, Uhum. ela usava um piercing no nariz. Eu não sei se ela ainda usa. E ela trabalha, não sei, quer dizer, na época que eu atendi, eu vou falar sempre na época que eu atendi. Ela trabalhava prestando consultoria para o mercado, para o meio corporativo, questão de inovação, enfim. E aí ela tinha um piercing no nariz. E ela queria uma imagem de mais maturidade, de mais responsabilidade. Na minha cabeça, qual foi a primeira coisa que veio? Vamos tirar esse piercing. Foi a primeira coisa. Parece que ela leu o meu pensamento, porque na hora que eu pensei isso, deu assim 2 minutos, ela disse assim, Joana, olha, eu tô aberta, eu quero aprender, eu vou fazer qualquer coisa que você me sugerir. Eu não vou tirar o meu piercing. Na hora que ela falou isso, aí eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Só que ela me deu uma aula naquela hora, ela me transformou. Porque as pessoas pensam que só eu que contribuo com os clientes, mas não é. As clientes me trazem muita humanidade e muita noção de olhar para as coisas por um ângulo novo, entendeu? Uhum, uhum. E aí, nessa hora, ela falou assim, Joana, uma empresa, quando me contrata, ela contrata o diferente. Se eu chegar lá igual aos funcionários dela, qual é a credibilidade que ela vai me dar? Por que ela vai pagar o meu preço e não vai aceitar a ideia do funcionário dela, já que eu tô ali de igual com ele, Sim, entendeu? sim. Então, a minha própria mensagem visual, ela tem que ser diferente. E aí, você olhando por esse óculos dela, né, por essa visão dela, você vê que o diferente ganha, que o diferente não é ruim, que é importante até dentro dessa questão dela, que teoricamente seria um visual corporativo, mas ela foi lá e bancou a diferença, sabe? Foi lá e bancou um visual Eu acho que mais tem umas ousado. questões que são importantes para você e se você não abre mão, você vai pagar o preço, sabe? É, Você vai pagar o preço. Ah, é importante que eu não pinte o cabelo. Não pinta o cabelo, vai pagar o preço. Todas sim, essas nossas escolhas de gosto estão relacionadas a poder e virtude.
Então, assim, quando a gente está falando de poder, a gente também está falando do não poder. Porque muita gente vai achar, vai criar uma série de considerações a nosso respeito, possivelmente pautada em críticas relacionadas ao status quo, porque é vigente. Sim. Agora, a moda, você estava falando, não, porque a moda ganhou esse peso da futilidade. Quando a gente lembra, e acho que até quem assistiu poderia assistir a série The Crown, tem uma hora que a nova Rainha Elizabeth, né, ela fica super incomodada porque alguém, um homem, né, do staff dela, fala: Vossa Majestade, a senhora precisa se vestir de uma forma porque o povo espera que você tenha um vestir diferente. E ela, com uma visão anglicana, né, não, eu não quero gastar. Porque vamos lembrar que a Inglaterra é a arqui-inimiga da França, e a França a gente tem Luís XIV, Luís XV, Maria Antonieta, todos os Versalhes como o que não devemos ser. Exatamente. Né? E até, inclusive, a própria vestimenta do homem, nessa época, ela é toda desconstruída para depois uma revolução industrial, onde peruca, salto, tudo vai sendo desmontado. E nós, no movimento feminista, também nos desmontamos lá na década de 70, porque toda essa percepção de frufru, de feminilidades, de cores, é percebida, eu espero que era percebida como algo menor, menos poderoso. Então, todas as vezes que a gente tem um lugar para se expor e a gente passa um batom de cor, indiferente de ser vermelho, né? Vermelho tem uma simbologia, né? Mas eu acredito que é um exercício de colocar a imagem da Marilyn falando como a Michelle Obama, sabe? Porque a Marilyn e o batom sempre tem essa versão da mulher loura burra. E isso me incomoda profundamente. Então, que sejam muitas Michelles Obama de batonzão vermelho que virem ícones, sabe? Dessa nova mulher. Exatamente. E, bom, aí então a gente já fugiu bastante aqui do meu script, mas também falou bastante de outras coisas. Mas tem uma pergunta, assim, que eu acho que é importante a gente... que eu fiquei muito curiosa, certo? Que a gente vem falando sobre isso e eu queria saber, assim, de um jeito mais claro. Então, em um momento como hoje, que a gente fala tanto de liberdade, de visto o que você quer, de seja quem você é, de fato temos essa liberdade? Ou, de fato, a gente está representando esses papéis, né? A gente até tem, mas a gente tem que brigar todo dia e todo momento para ter essa liberdade. Sim. Porque você está dentro de uma sociedade patriarcal, machista, racista, que quando o seu cérebro dá uma descansada, você está tendo um pensamento preconceituoso e mais. Você está caindo nas esparrelas do que o senso comum e os poderes vigentes estão dizendo que você não. Então, assim, eu vejo muitas amigas com discurso feminista, mas aí esperam que o homem seja o provedor. Elas não consideram nem estar... Aliás, elas nem consideram não ter homem. E aí, quando você vê, tá tudo voltado para a questão do homem. Ele, porque eu vou ficar com alguém. E não é ficar com alguém para eu chegar lá, ter prazer, vou me divertir. É o ter alguém como um homem, como um capital marital, sabe? Sim. De poder e sucesso. Então, assim, eu acho que a gente tem caminhado, mas são estruturas estruturantes muito difíceis de ser construída. Eu vou contar uma situação. Assim, eu tenho 42 anos e eu escolhi desde sempre, desde que eu nasci, eu nunca pensei em ser mãe. Muito pelo contrário, eu sou anti-mãe para mim. Para os outros eu acho ótimo. Mas eu lembro de um papo de um ano atrás, a vizinha, muito amiga, assim, que me viu criança, me questionar. E aí, Elaine, tudo bem? Formou? Aí eu falei, formei. Aqueles papos de velho.
Aí Não depois só falou, formei, né? e aí, casou? Casei. Aí ela assim, e o neném? Falei, neném não. Aí ela É virou e falou, gato. mas quem vai cuidar de você? Não, mesmo se eu tiver gato, quem vai cuidar de você quando você ficar velha? Aí eu devolvi a pergunta. Falei, você já tá velha? Aí ela, tô. Falei, quem te cuida? Aí ela parou. Seus filhos cuidam de você? Aí ela parou. Falei, não, né? É bom juntar dinheiro pra cuidadora. É, a Porque minha mãe essa sempre fala certeza, isso aqui. essa construção dessa família, digamos, essa família que se cuidava, que morava perto, que tinha uma rede de apoio. Talvez a gente tenha isso ainda no interior, mas numa grande cidade, e principalmente alguém como eu, que fui criada para viver o mundo, e pela minha mãe. A minha mãe, por exemplo, não reclama. Quando ela começa assim, ai, Sim. porque se eu morrer, você me enterrar. Eu falei, ó, não é seu discurso esse. Falei, você não Ah, me criou para ser essa filha. Aí eu falei, então sim. vamos buscar coerência aqui. Aí ela fala, se tá certa. Entende? Então Não é custa uma nada questão. lembrar, né? E aí tudo na nossa vida é assim. Quando aquela moça do vestido rosa, bem curtinho, que ela foi. Como é que é? Rosa. Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Aquela de São Paulo que foi para a Unip, que virou. Sim, eu Virou. sei qual é. Eu esqueci o A nome dela, galera mas vai eu acho até que a lembrar. gente já falou sobre ela. Então, Eu sei qual é. quando ela escolhe botar o vestido assim, me chupa neném, né? Que é o nome do vestido. Ah, Se ela sim, pega, bota o vestido, me chupa neném, e vai para uma faculdade à noite, aí você fala, mas Elaine, e o machismo? Mas Elaine, ela estava lá desconstruindo esse lugar da. Então, ela é uma Geise desbravadora. Arruda. Gleice Arruda. Geise. Geise Geise Arruda. Arruda. Então, É, não estou destruindo a imagem de Geise. Não acho que a Geise está errada. Só que a gente tem que olhar o lugar que a gente está, o país que a gente vive, os ambientes que a gente frequenta. E aí, e aquele vestido é percebido claramente como vem cá, me sim, chupa. É o nome dele. Se você veste um vem cá, me chupa e vai para a faculdade, aí você está vendo argumentos que não. sim. Agora, se Conversa. ela quer levantar a bandeira do tipo, eu uso meu corpo, minhas regras, eu uso o que eu quero, vai ter represália? Vai. Vai ter incongruências e não desconstruções, não entendimentos? Vai. Veja se a Preta Gil, quando decide não depilar, colocar um biquíni e tirar uma foto e aparecer na rede social, se ela também não sofre cyberbullying. Ou a Gabi Sim, Amarantos, ou mulheres mais magras, enfim. sim. Se você está num lugar de que você banca a história, vá fundo. É aquilo que a gente falou no começo, né? A pessoa ter consciência do que ela quer, saber os códigos daquilo ali, né? Para comunicar aquilo ali e sustentar, né? Igual Qual é a a sua amiga falou mensagem? de você, Aqui você comentou, ó, sustenta. Jabrão. Geise Arruda, desbravador inteligente que fez dinheiro com a polêmica. É isso. Depois fez É, plásticas, não foi? é. Talvez Ó, ela tenha chegado e dentro do grupo dela, da família, pode ser a pessoa que deu certo. A pessoa sim, que pôde comprar o carro, a pessoa que passou a ter acesso a restaurantes, que possivelmente comprou a casa própria. A gente precisa entender que o dar certo, o bem vestido, o bonito, o que é chique, o que é brega, precisa de muitos plurais e muitos contextos para serem adotados. É entender qual é o lugar que você está. E a roupa, o sim. acessório, o jeito de vestir, se o seu seio está mais à mostra transparente, se sua saia está mais curta, tudo é mensagem. E aí você É, precisa, de fato, entender o seu contexto. é. A gente tem, ó, mais 10 minutos. Tá. Posso dar um exemplo masculino? Pode, a gente sempre fala de mulher, né? Fala de Vamos, então a gente vai fazer assim: você vai dar o seu exemplo masculino com bastante calma, como se agir. depois você vai só vender seu peixe, né? Dizer onde que você tá. E
Ai, Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é muito peludo. Ah, E aí ele bota a camisa assim e fica aqueles pelos assim, né? certo. Ele é um cara muito sério. Assim, Ah, ele trabalha, eu falo assim, esconde a porra do pelo, raspa o pelo, eu fico implicando com o pelo. Ele, ah. Dani, mas eu sou peludo. Falei, Pó então do pelo. pelo remete a Tony Ramos. Pelo é um ruído social. As É, pessoas vão parar de olhar para você estar falando e vão ficar olhando teu pelo. é. Então, E fica um feedback antropológico. é porque, assim, o pelo também na nossa sociedade, ele tá ligado à sujeira, né? E a sujeira remete também à pobreza, ao descuido. É o ruído Então, social, porque as pessoas da nossa sociedade, né, brasileira, têm aí o corpo liso como um valor. O é, Weberton está perguntando. Então, dentro do mundo de Geise, o gosto dela e a cultura do mundo dela é construído dentro de elementos da sim, vida dela. Se você é. vai para o movimento do funk, e aí eu sempre conto essa história. Uma vez eu fui representando a Barreira do Vasco, que foi a favela que eu morei por 4 Ó, anos, você tem mais 8 minutos, hein? minha tese de doutorado. E aí eu ia para o Sem Censura da Leda Nagli falar sobre o meu trabalho. Eu fui com Ah, uma camisa de gola alta, preta, uma calça caque, com um batom sim. clarinho, o cabelo preso. Cheguei na associação de moradores e disse: Vaninha, olha que tô indo lá. Ela, você vai assim? Não passa um batom? Não bota um brinco? Não bota uma roupa espalhafatosa? Quer dizer, não é a gente, é uma pessoa morta. Então, É, assim, Weberton, eu acho não, o que eu vejo é que essa construção de beleza, ela é contextual, ela tem um recorte de cultura, de capital cultural, tem um recorte de contexto, aonde estamos, com quem trabalhamos, quais são as referências que temos do campo imagético, no campo das artes. E aí a sim. gente vai construindo essa colcha de retalhos. E aí, por exemplo, se a Geise fosse sair daquele cenário para ir para outro cenário, mesmo interpretando o mesmo papel, ela teria, para ela ser aceita nesse cenário, ela teria que repaginar aquilo Sim. ali. E aí eu vou trazer um exemplo assim muito da vida real, tá? Que é um exemplo meu até. Eu saí aqui de Fortaleza em 2012 e logo que eu saí de Fortaleza, 6 meses depois eu consegui um trabalho na Bazar, na Harper's Bazaar. E aí a gente pensa assim, repórter de uma revista de moda é uma coisa muito glamourosa, isso e aquilo. Segura essa informação. Só que aí eu saí daqui de Fortaleza, toda farmete, toda colorida, para ir morar em São Paulo, né? Então fui morar em São Paulo. Eu não cabia naquele espaço. Eu não cabia. E não é que a Harper's Bazaar era esse lugar super glamuroso, isso e aquilo. Bastava eu estar de calça jeans e camiseta preta, que eu ia ser um dali, entendeu? Sim. Mas eu não era aquele um dali. E naquele momento eu ainda não tinha a força para bancar, porque eu poderia ser diferente? Poderia, nada contra. Mas eu teria que ter essa força para bancar, entendeu? E na Porque quando nos falta força para bancar, a gente precisa ir para os neutros, para o minimalismo, como se fosse um quadro em branco que você ainda não sabe qual é a textura e quais são as tintas que você vai usar. Então, por isso que essa questão de o se vestir, a consultoria de imagem, ela te ajuda, eu fazendo jabá geral, porque, amada, há talvez um ano atrás eu não tivesse dando isso aqui, ó, nunca, ó, Tarsila do Amaral. Nunca! Né? Porque eu ainda tava... essa peça é muito maravilhosa. Aqui, ó. Tarsila do Amaral total aqui, ó. Ó a cara de poder. Por quê? Porque eu quero ter Constanza Pascolato, né? Então a gente vai entrando elementos de fashionismo aonde dá. Se eu tivesse talvez falando de consumo popular, eu não estaria com esse approach. Mas quando o nosso assunto é gosto, eu posso chegar e meter um batom, uma coisa amarela e vamos embora. Então, eu acho que muita gente enxerga a consultoria de imagem como uma questão só de autoconhecimento. Não é, não.
É E sobre futilidade de conhecer, consumo. é sobre conhecer o espaço, é estratégico. É É, conhecer a mensagem que você quer causar, conhecer o contexto que você quer se inserir, quais são os contextos. Lembro de você elaborando as minhas roupas. Essa é para palco, essa é para televisão, sim, esse aqui é para Rio de Janeiro, esse aqui é para São Paulo, né? sim. E É, ao mesmo tempo ser mais assertivo e aí traz mais segurança e você consegue sustentar. Acho que é é. por aí. Ah, o pessoal tá Elaine, curtindo. vamos ver E aqui. você é hilária. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, essa é a hora, porque a gente está quase chegando no final, infelizmente, porque eu ficaria horas, né? Você sabe, adoro Mas esses acho momentos assim, de né? Como conversa. recado final, né, Joana? Não seja elemento de destruição de outra pessoa. Porque talvez Sim, aquela roupa, ou aquele cabelo, ou aquela cor de unha possa ser o auge daquele interlocutor seu e vai ser justamente você o emissor de algo que você está avaliando por conta do seu critério e não do critério é, dela. Tenta e sabe entender o critério do outro. E sabe o que é uma coisa que eu acho muito legal também? Dar espaço para o outro testar, sabe? Cada Sim, vez que a gente critica, cada vez que a gente faz uma piada, a gente tira do outro a oportunidade dele se experimentar em novas possibilidades. Então, e a sim, partir do momento que a pessoa está se experimentando e está gostando, ela também vai dando espaço para o outro se experimentar, né? E aí sim. todo mundo ganha nessa brincadeira. E se Então, for muito difícil para você experimentar, cria um personagem. Quando eu tô muito assim, querendo ousar, vou ser Regina Casé hoje. E eu taco uma roupa de onça e saio pra vida. E se as pessoas estranham, eu falei, não, não sou eu hoje, eu já estou vestida de Regina Casé. E segue o baile. é, Estou vestida de Gal exatamente. Costa, estou vestida de Regina Casé, estou vestida. E vai, que aí você experimenta e você vê a reação, e é tudo sobre isso. Essa construção de gosto, ela é uma construção que não termina. A gente precisa combater a violência simbólica, a gente precisa olhar e deixar de valorizar o que é e vem de cima das grandes elites como Sim. regras Como inquestionáveis gosto bom, né? Como como gosto bom bom. gosto, enquanto que Sim. existe. Agora, como é que eu vou no baile funk vestida de Constança Pascolato? Não dá. É, Tudo tem o seu exatamente. contexto. É. Então, maquiagem. Ó, Vai Ó, terminar? A Pri perguntou aqui, fiquei na dúvida nesse caso. No exemplo que a Joana deu, o correto é enfrentar e assumir o nosso estilo ou se adaptar? Bom, o que eu diria, depois você fala. A gente tem 4 minutinhos. Tá. É, Joana, penso que a gente tem que olhar estrategicamente, de forma inteligente, né? Sim. Qual é o meu objetivo? Lá no exemplo da Basal, né? Digamos que fosse um lugar que eu quisesse muito ficar. Depois de um tempo eu percebi que não era um lugar que eu queria ficar. Mas digamos que fosse um lugar que eu quisesse muito ficar, que eu quisesse muito crescer lá, eu veria dentro do que não me ofendesse, dentro do que eu já tenho, dentro do que é minha essência, eu Sim. poderia fazer para me adaptar àquela realidade. Entendeu? Ou eu ia ter que ter outros atributos que fossem me dar muita força para eu conseguir ser diferente naquele momento. Porque também eu acho que tem o nosso momento, né? Eu estava chegando em uma cidade nova, eu ainda estava um pouco assim, tateando ali. Tanto que a gente pode ver assim, alguns profissionais, depois de um tempo de profissão, depois que eles estão muito já bem posicionados, muitas vezes eles estão um pouco pensando assim, se eles vão se vestir adequadamente ou não. Então, acho que tem uma série de fatores aí. Eu acho que E depende como muito. O Jabrão colocou aqui, ó. Tem uma amiga que fala, se fantasie de você mesmo. Então, Jabrão, Sim, o problema é que às vezes a gente precisa de uma figura para a gente conseguir se encontrar. Então, é, para uma figura de apoio, sabe? E do tipo, ela usa, vou experimentar também. E é por isso que a diversidade de corpos, cores, estilos, quanto mais tiver e quanto mais for democrático,
mais a gente vai mas olhar a gente se reconhece. Exato. É Vai isso. ter o No reconhecimento. fim, é pra gente se fantasiar da gente mesmo. Mas às vezes há Exatamente. pessoas que super ajudam a gente. Tanto no campo profissional, como uma consultora feita Joana, como também nas nossas pesquisas com pessoas que são mais ousadas e se colocam e se vestem. E essas pesquisas não precisam ser assim, o fulano ou o cicrano, né? Como você falou, assim, qualquer não precisa vir do pessoa. alto. Pode ser um colega de trabalho, pode ser um Sim, professor, pode ser uma alguém que você olha irmã. e se inspira, uma irmã. Isso. Na realidade, a gente vai absorver dali o que nos inspira, o que faz o nosso olho brilhar, né? Sim, Então, sim. eu acho que Porque essa construção imagética, ela é incorporada inconscientemente. Depois ela traz para a consciência, você toma coragem e compra ou usa aquilo que estava guardado lá no armário. e é a formação do nosso gosto, né? Exatamente. E aí a gente vai consolidando e reforçando e construindo e desconstruindo e construindo de novo esse gosto. Eu acho Porque, como que, você falou, é isso. para terminar, quando a gente está falando de mau gosto, a gente está falando de um gosto que não tem coerência de contexto, da pessoa, de lugar, do papel, e que a pessoa simplesmente ela está insegura. E aí ela Sim. fica insegura. Quantas pessoas têm red carpet estão vestidas de Armani, mas você vê que a pessoa não está confortável ali, que ela não é aquela roupa, aquela figurino, sabe? Exatamente. Então, mau gosto é isso, é quando a gente não se assume, eu acho. Bom, tinha muito mais. Eu acho que esse assunto é muito rico e tinha muito mais para a gente falar. Mas agora realmente a gente vai ter que encerrar. Ainda não apareceu a contagem aqui para mim, mas eu sei que está faltando 2 minutos e eu não quero desligar na carreira, né? Eu também não. Agora, na carreira. É muita coisa. É coisa de Nordeste. Ficar salvo. Vai ficar salvo, tá? Então, quem quiser assistir de novo, pode assistir. Quem tiver contribuição e quiser mandar para a gente, pode mandar nos nossos directs. A gente alonga a conversa. E eu acho que a intenção é essa mesmo. Assim, nesse momento, ser só uma semente para a gente alongar a conversa. E moda, gente, moda não é só roupa, né? Moda é essa atitude, é um jeito de falar, é como lidar com cores, formas. Moda é uma expressão de arte. Então, tem gente que é mais vocacionado para isso, tem gente que não é. E se não for, não tem problema. Sabe? Aprende. Vai no básico bem feito que tá tudo certo. Pois então tá bom, Olga, apareceu aqui a contagem. Não vamos embora as carreiras. Não vamos. Muito obrigada, Adorei. Eu amei. Obrigada a todo mundo que participou, né? E vamos levar essa conversa mais para frente. Exato. Tá Beijo, bom? Ana. Obrigada. Beijo, boa noite. Boa noite.